Olá, eu retorno agora com o anexo 2, que é um formulário específico para avaliação dos critérios mínimos, né, relativos a testes de aplicação informatizada ou computadorizados e para os estudos de equivalência. Só ressaltando que o avanço da tecnologia e também da pandemia, né, muitos testes foram adaptados para formatos informatizados em que os participantes respondem a itens em um computador, tablet ou qualquer outro dispositivo móvel. No entanto, é importante garantir que essas versões informatizadas, elas sejam equivalentes à versão original em termos de validade, confiabilidade e interpretação dos resultados. Ou seja, é preciso garantir a transição para formatos digitais, que essa transição não afete aí a validade e a confiabilidade dos testes. Só lembrando aí que uma versão equivalente de um teste psicológico é aquela com um formato diferente da aplicação descrita na versão aprovada no SADEPS. Então, por exemplo, se eu tenho um teste aprovado no formato lápis e papel, mas eu quero desenvolver sua versão informatizada, ou seja, computadorizada, eu devo apresentar os estudos de equivalência entre as duas versões, lápis e papel e computadorizada. Então, um estudo de equivalência para instrumentos informatizados e lápis e papel no campo aí dos testes psicológicos deve ser conduzido para comparar se os resultados obtidos por meio de uma versão informatizada de um teste é equivalente aos resultados obtidos usando a versão tradicional de lápis e papel. Então, eu vou compartilhar aqui os slides para a gente dar continuidade ao nosso workshop. Bem, como vocês podem ver, a estrutura desse anexo 2 é muito parecida com a estrutura do anexo 1, seguindo aí os mesmos critérios A, B e C. E vamos começar, então, com os critérios A, né, que seria sobre a descrição geral do material e estudo apresentado. Então, como podem ver, que o estudo inicia aí com os dados, que tudo inicia aí com os dados muito parecidos com aqueles solicitados no anexo 1, nome do teste, autores, o responsável técnico, a editora, o modo de aplicação dessa versão original já aprovada pelo SATEPS, né? Quanto também ao formato do instrumento original, já aprovado. Se seria no formato lápis e papel e presencial, ou se seria uma versão computadorizada que exige aí estar presencial na mesma sala física, por exemplo, ou se é um teste computadorizado mais síncrono, ou seja, tem que estar presente, mas numa sala online. Ou, por último aqui, um teste computadorizado, de modo que as pessoas submetidas ao teste podem fazê-lo, realizá-lo sozinha em um momento mais oportuno para elas, de acordo com as orientações do manual do teste. Já o item A6, né, seriam as informações da aplicação do teste em sua versão nova, né, que está sendo apresentada agora, o estudo de equivalência. Então, se essa aplicação também é individual ou coletiva, e quanto ao formato, né, como a gente também avaliou ali, escolheu na versão original. Depois, no item 7, a preocupação aqui é se foi especificado adequadamente no material novo, né, do teste que está sendo apresentado para equivalência, questões sobre a aplicação síncrona ou assíncrona, que exige aí o envio de link para a resposta do avaliado com ou sem a observação presencial ou remota do avaliador. E outra informação importante é que, se for uma aplicação assíncrona, ou seja, a pessoa realiza o teste em um momento mais oportuno para ela, se for especificado adequadamente o suporte técnico qual o avaliando deve recorrer em caso de dúvidas ou problemas durante aí a aplicação.
No item A8, né, é sobre a qualidade gráfica do material do novo teste de equivalência apresentado, incluindo aí os estímulos, os itens, se aplicável, né, no caso do teste apresentado. Então, aqui observa-se a apresentação, a impressão, a formatação, a organização, os objetos, ou até mesmo o próprio software, no caso de testes computadorizados, né? E, como vocês podem ver, tem um espaço também para comentários e sugestões. É super importante, né, que o parecerista coloque aqui alguns comentários, especialmente quando a avaliação for insuficiente. Mas, de qualquer modo, um comentário aqui, né, do parecerista é sempre muito bem-vindo. E, finalmente, o último item deste tópico A, que é sobre a conclusão da qualidade da descrição geral do material apresentado. Né? Se tiver todos os itens, o material será considerado adequado. Né? E se faltar algum item, isso poderá ser resolvido aí, talvez com uma carta bate e volta, mas de modo que vai ser considerado aí insuficiente a falta de qualquer item, né? Quando há falta de vários itens e descrições aí, não só resumida, mas também insuficiente, a gente considera aí uma provável reprovação deste instrumento em função desse aspecto. Agora vamos para os requisitos B, né? Que são os requisitos técnicos. Neste item B1, a preocupação é que o parecerista informe se tem ou não uma descrição satisfatória de 5 pontos. Vamos lá. Primeiro, né? Se houve aí uma descrição das garantias de sigilo e segurança das informações do teste do avaliado. Né? A gente sabe que guardar informações nas nuvens pode ser acessadas, né? Que o responsável técnico ele pode assegurar aos avaliados, né? Que suas informações não serão divulgadas aí pelo mundo. Em relação ao item 2, né? É sobre procedimentos relativos ao setting de aplicação, né, que podem também interferir aí no desempenho do avaliado, tais como deve ser a acomodação, questões de barulho, iluminação, temperatura, recursos tecnológicos, a conectividade e outros que forem necessários. Então, é super importante que testes computadorizados, assim como os presenciais, lápis e papel, tenham aí as descrições do ambiente ideal para se realizar o teste e, no caso dos computadorizados, inserir aí sobre os recursos tecnológicos mínimos para conseguir realizar a tarefa sem qualquer problema de compatibilidade entre o programa do teste e o computador e a internet que o avaliado possa ter naquele momento. Em relação ao terceiro e o quarto pontos, né? A preocupação é se há uma descrição satisfatória das instruções padronizadas e também dos procedimentos de monitoramento e controle do tempo, né? No caso do tempo, eventualmente pode ser um detalhe que não se aplica a algum teste e tudo bem, é só escolher a opção não se aplica. E o último tópico aí do B1, que é o tópico 5, o parecerista, então, avalia se há uma descrição satisfatória dos recursos necessários, tais como especificações da webcâmera, do processador, do tamanho mínimo do monitor, resolução desse monitor, velocidade mínima da internet requerida. E no item 6, né, B1.6, seria a conclusão geral de todo esse item B1 completo, aí, ou seja, sobre todos os requisitos técnicos mínimos, né? Se contém todos os itens de informação descritos aí com excelência, né? Seria o nível A, excelente. Se tem todos os itens, mas nem sempre descritos aí com tanta excelência, nível A, bom. E se tiver todos os itens, mas descritos de forma bem resumida, é suficiente. Se faltar alguma informação,
isso então comprometeria o estudo e seria considerado insuficiente, e é claro que neste caso também, principalmente quando é insuficiente ou quando é nível suficiente, nível B, é muito importante que o parecerista coloque aqui os comentários, sugestões, né, relacionados aí à qualidade geral desse manual, mesmo quando são suficientes aí, a gente acha interessante que os comentários estejam aqui descritos. Vamos agora para o item B2, né? Que são os requisitos metodológicos e analíticos, e a preocupação aqui é se houve uma descrição detalhada em relação aos procedimentos, né, de coleta de dados, da amostra, como também se a amostra do novo estudo é equivalente às características da amostra original. Por exemplo, se tem aí a mesma idade, escolaridade, região geográfica, entre outros aspectos, né? E apresentar uma amostra de participantes diferente no estudo de equivalência entre os instrumentos informatizados e lápis e papel leva aí a desafios bem grandes na interpretação dos resultados e na generalização das conclusões. Porque se a amostra de participantes no estudo de equivalência entre os dois instrumentos for diferentes em termos de características demográficas, como essas que a gente falou, né, idade, gênero, nível educacional, origem cultural, pode haver aí variações nos resultados, e essas diferenças podem afetar a comparabilidade aí dos instrumentos. Porque certos grupos demográficos podem responder de maneira diferente às versões informatizadas ou de lápis e papel, né? Se as amostras elas são diferentes em termos de habilidades tecnológicas também, ou familiaridade com dispositivos eletrônicos, isso também pode influenciar os resultados do teste. Então, participantes mais acostumados com tecnologia podem se sair melhor na versão informatizada, enquanto aqueles com menor familiaridade podem ter mais dificuldade, mesmo aí que atinja limites aceitáveis de equivalência entre os instrumentos lápis e papel e computadorizado. Então, não se deve alterar assim tão drasticamente a composição da amostra, né? Então, nós temos aceitado aí amostras até mais amplas, que de repente inclui aí pessoas de regiões diferentes, mas que tenham descrições demográficas, né, e habilidades semelhantes. Outro exemplo seria o viés de seleção, né? Se a amostra de participantes for selecionada com critérios diferentes, né, para o teste informatizado e o teste lápis e papel, pode haver aí também um viés de seleção que afeta a representatividade dos resultados. E isso pode comprometer a validade externa do estudo e limitar a generalização dos resultados para a população-alvo. Ok, não são equivalentes, né? Vamos aí dizer, não são equivalentes essas amostras, mas as diferenças são justificadas, né? Nós só precisamos verificar se essa justificativa, teoricamente e empiricamente, é adequada. Ou não é equivalente e essas diferenças não são justificadas, a gente vai clicar aqui, né, nessa última opção. Em relação ao item B2.4, ainda dentro dos requisitos técnicos, né, espera-se que o parecerista avalie se a duração e o período temporal da aplicação de cada uma das amostras foram relatados e devidamente justificados, considerando aí a complexidade do construto, o tipo de estímulo, a quantidade de itens e as análises aí estatísticas ou psicométricas de dados requeridas, né? Então, eu vou citar um exemplo sobre o período temporal de aplicação. Os instrumentos lápis e papel, por exemplo, foi aplicado antes da pandemia e os outros nos momentos finais aí de uma pandemia, né? Isso pode influenciar aí o desempenho dos participantes nos testes, né? Se a amostra de se as amostras, né, de participantes forem expostas a diferentes durações ou períodos temporais, isso pode afetar a forma como eles abordam e respondem aos itens dos testes. Então, para garantir a comparabilidade dos resultados, é bom
controlar esses fatores e garantir que sejam semelhantes entre as versões dos testes, né? Outro exemplo é a estabilidade temporal do construto, que também pode ser investigada por meio aí de uma análise teste-reteste, que requer a aplicação repetida, né, do teste informatizado e lápis e papel no momento adequado, mas vamos ter aí um outro momento para falar sobre essa questão. Vamos ao item... ainda temos aqui o item 2.5, né, que eu tinha esquecido de falar. Espera-se também que o parecerista marque o método ou os métodos, né, utilizados para o estudo de equivalência. Se o estudo foi apresentado por meio de um desenho experimental, né, e nesse tipo de estudo os participantes tendem a ser randomizados, né, para receber uma das versões do teste, informatizado, lápis e papel. Os grupos, então, são comparados em termos de desempenho no teste, utilizando aí análises estatísticas apropriadas, como teste de comparação de médias. Esse tipo de estudo é adequado quando se busca verificar se não há diferenças sistemáticas entre as versões de testes, em termos de resultados médios. É útil para garantir que ambas as versões meçam o mesmo construto de maneira equivalente. Nós temos também os modelos estruturais equacionais, e nesse tipo de estudo utiliza-se aí a modelagem de equação estruturais para examinar a equivalência entre as versões do teste em termos de relações entre variáveis latentes, né? O modelo estrutural é estimado separadamente para cada versão do teste e a comparação é feita verificando a igualdade dos parâmetros estimados. Esse tipo de estudo é mais indicado quando se busca avaliar aí a equivalência das relações entre as variáveis latentes medidas pelos testes, especialmente em modelos mais complexos com múltiplas variáveis interrelacionadas. Temos também o Multiple Indicator, Multiple Causes. Nesse tipo de estudo, utiliza-se este modelo para avaliar a equivalência das cargas fatoriais e interceptos dos itens do teste entre as versões. Este modelo incorpora fatores externos, que a gente chama de covariáveis latentes, que podem influenciar as respostas dos participantes, permitindo avaliar se os itens medem o mesmo construto nas diferentes versões. Esse tipo de estudo é mais adequado quando se deseja investigar se os itens dos testes têm a mesma validade e mensuram o construto desejado de maneira equivalente em diferentes versões. E, por último, nós temos aí uma outra possibilidade, que é um estudo por meio do funcionamento diferencial dos itens, o DIF, né, que é uma abordagem utilizada em estudos de equivalência para investigar se os itens de um teste se comportam de maneira equivalente em diferentes grupos de participantes. E aqui o objetivo é verificar se os itens têm o mesmo significado e dificuldade relativa para os diferentes grupos, independentemente aí do formato do teste, se informatizado, lápis e papel. Então, por exemplo, ao comparar a versão informatizada e a versão lápis e papel de um teste em relação a grupos demográficos diferentes, pode-se investigar se os itens têm um comportamento equivalente em termos de dificuldade, interpretação e propriedades psicométricas. Se forem identificadas diferenças substanciais aí nos padrões de resposta entre os grupos em determinados itens, isso pode indicar a presença de DIF, o que sugere aí a equivalência, que a equivalência entre as versões pode ser comprometida para esses itens específicos. E existe também a possibilidade de outros métodos também, aí a pessoa marca, né, o parecerista marcaria essa última opção e indicaria qual seria o método utilizado. No item B2.6, o parecerista informa aí o método utilizado, se o método utilizado foi devidamente justificado, né? E aí vem os níveis bom, suficiente e insuficiente. Tudo depende se todos os itens foram informados, se todos os itens foram informados, mas de maneira resumida, ou quando faltam itens de informação necessários que comprometem aí a qualidade do estudo, lembrando que os comentários são muito importantes aqui. Em relação ao item B3, é o item onde o parecerista
vai avaliar a questão da precisão, né, da fidedignidade ou confiabilidade do estudo de equivalência, considerando aí o tipo de precisão demonstrado e se seus resultados são satisfatórios. Eu imagino que o Berg falou desses aspectos aí de precisão ao submeter qualquer estudo ao SATEPS, né? É importante, seja o teste inteiro, seja um estudo de normas ou um estudo de validade, é importante apresentar as questões de precisão do instrumento. Então, eu vou reforçar aqui aqueles estudos mais utilizados nos métodos projetivos, como Rocha, Zuliger, Pfister, HTP, por exemplo, né? Dentre esses, os mais utilizados é a precisão entre avaliadores, normalmente utilizando aí ou coeficiente kappa ou coeficiente de correlação intraclasse, que permite avaliar a consistência entre diferentes avaliadores ao aplicarem as versões do teste em uma mesma amostra de participantes. Então, os avaliadores independentes, eles podem aplicar tanto a versão informatizada quanto a versão lápis e papel do teste nos mesmos participantes. Em seguida, o coeficiente de correlação interclasse, ou CAPA, é calculado para avaliar o grau aí de concordância nas pontuações obtidas pelos avaliadores. Então, quando esse coeficiente é alto e estatisticamente significativo, indica aí uma boa precisão entre avaliadores, sugerindo que ambos os avaliadores obtiveram aí resultados consistentes ao aplicar as diferentes versões do teste. E outro tipo de precisão, também muito utilizado em métodos projetivos, é a precisão por meio do teste e reteste, que tem o objetivo aí de avaliar a estabilidade temporal do teste, né? Ou seja, aqui é avaliada ao administrar o mesmo teste em duas ocasiões separadas por um intervalo de tempo. Geralmente, né, esse intervalo tende a ser algumas semanas ou alguns meses. E o coeficiente de correlação entre a primeira e a segunda aplicação, esses coeficientes são calculados para verificar aí a consistência das pontuações dos participantes entre os dois momentos de aplicação. E um coeficiente de correlação alto e estatisticamente significativo indica aí uma boa estabilidade temporal do teste, sugerindo que as pontuações dos participantes são consistentes da aplicação 1 com a aplicação 2. Logo em seguida, vem a conclusão do parecerista em relação ao estudo de precisão, né? Se eu tenho 2 ou mais estudos satisfatórios, né, com indicadores iguais ou superiores a 0,80, né, seria o nível A mais excelente. É importante destacar aqui, né, e também nos demais itens, né, do B3.2, que estamos falando de estudos de categorias diferentes, tá? Se for 2 estudos de teste e reteste, não conta como 2 estudos. Teria que ser um estudo de teste e reteste e outro de precisão entre avaliadores. Aí sim eu teria 2 estudos, né? E se eles tiverem aí indicadores iguais ou superiores a 0,80, seria o nível A+, né? Então, sempre quando se fala de 2 estudos, estamos falando de estudos de categorias de precisão diferentes, tá? Bem, vamos agora para o item 6, para o item C, que finalmente chegamos ao tópico, né, dos requisitos mínimos, que seria uma avaliação geral e resumida aí de todos os tópicos, né? O C1 sobre as questões avaliadas no aspecto A, que tem a ver aí com a qualidade da descrição geral do material e do estudo de equivalência. Depois a gente tem a classificação C2 sobre as questões avaliadas no aspecto B1, o C3 sobre as questões que foram avaliadas no aspecto B2 e o C4 sobre as questões avaliadas no aspecto B3. E aqui seria a conclusão mais geral ainda, lembrando que uma análise descritiva com comentários por parte do parecerista é sempre esperado.
Bem, finalizo aqui, então, a minha fala, convidando mais uma vez vocês, psicólogos, doutores, que têm publicação na área de avaliação psicológica, a se tornar um parecerista do SATEPSE, né? É por meio aí do engajamento de especialistas renomados e experientes como parecerista, que buscamos garantir a excelência e a qualidade dos testes disponibilizados aos profissionais da área, né? O seu conhecimento, a sua experiência são altamente valorizados e acreditamos que você possa contribuir significativamente para esse processo. Então, nós valorizamos a sua expertise e acreditamos que a sua contribuição como parecerista no SATEPSE vai ser extremamente valiosa, né, para a comunidade psicológica. E se você tiver interessado, né, em fazer parte dessa iniciativa, nós solicitamos aí que você preencha o formulário de inscrição disponível no link que estamos disponibilizando aqui, né? E, mais uma vez, agradeço a atenção de todos vocês e deixo aqui um grande abraço e me coloco à disposição por meio deste e-mail aqui, né? Para quaisquer esclarecimentos sobre a minha apresentação neste workshop. É com vocês aí de novo, Carol e Berg, e um grande beijo.